Um gol só. E aí, pessoal, bora ver a solução da lista primeiro. A partícula se move ao longo do eixo x de acordo com x igual a 50t mais 10t quadrado. X em metros, t em segundos, obtenho velocidade média durante os 3 primeiros segundos, certo? Ok, então vamos partir aqui para lá, né? Pegando a equação, x igual a 50t mais 10t quadrado. Não são os 3 primeiros segundos, então a gente vai achar o x. Certo, senhor. Então vai ser 50 vezes 3 mais 10 vezes 3 ao quadrado. Se você calculou isso, deu 240 metros. Bem, ele parte de um zero, né, pela equação. Você verifica aqui a equação, o x0 é zero. Então ele caminha 240 metros. Vai calcular a velocidade média, que é o ΔX pelo ΔT. Isso aqui dá 240 metros em 3 segundos, dá 80 metros por segundo. Importante, viu? Coloque a unidade. Depois ele quer o quê? Velocidade instantânea em T3 segundos. Velocidade instantânea, a gente precisa derivar isso aqui, não é? Então você vai fazer um dx dt. Tem não. Derivada disso vai dar 50 mais 20t, certo? Calculando isso aqui, para o tempo de 3 segundos, vai dar, se você fez certinho aí, 110 metros por segundo. Bom, beleza, depois ele quer o quê? O gráfico x por t indica como a velocidade média e a velocidade, no caso instantânea, né, podem ser obtidas. Bem, para fazer o gráfico... Foi. Matei. Tem A, você tem B, aí ele tem C. Não. O cara Para você montar o gráfico, você vai ter que calcular alguns pontos, né? Você já tem lá o 240, mas assim, os demais pontos, deixa eu fazer uma marcação aqui. 1 segundo, 2, 3 segundos, né? No caso, ele vai aqui, você tem um ponto, se você calcular, botar 1 segundo aqui, ele vai estar no 60. Tá? Deixa eu fazer mais ou menos, dividir assim certinho. Deixa eu colocar aqui 120. Aí mais 60, 170. Isso, 60 mais 60, 120. Mais 60, 120, mais 240. Que é o ponto ideal. Já assumiu que ele sai do zero, é isso? Se você calculou por 2 segundos, ele vai bater no 140. Então, supondo aqui, que no meio, né, entre 120 e 180, eu vou ter mais 30 pontos, que é o 150, ele vai estar um pouquinho abaixo aqui. 140. Então, alguma coisa aqui, por aí, né? E o 60, que é 1 segundo, correto? Você bateu aqui o x, x metros, 3 segundos. Vou colocar um aqui, deu 50 mais 10 e 60. Se você fizer certinho as divisões, isso aqui necessariamente vai ser uma curva, tá? Claro, quando dá proporção aqui também não. Mas tem que ser, né? Tem que ser um arco de parábola, isso aí. Por conta do t quadrado. Beleza? Aí assim, a explicação aqui, né, para cálculo, quando você tem um gráfico desse tipo, que você quer calcular a velocidade média, para calcular a variação de espaço, você dá a área, né, e do tempo. Então, você vai obrigatoriamente calcular a área desse negócio via integral, naturalmente, certo? Você integra a função, você calcula a área. E a velocidade instantânea, né, você tem como dx dt. Cai. Ok?
Entende? Eu caí. Peraí. Ah, professor, vou colocar essa área aqui? Não. Tá? Na realidade, essa área aqui é do gráfico da velocidade. Tá? Então, partindo do gráfico da velocidade, você vai calcular a área dele, você vai obter o ΔX. E aí o tempo, você acha a velocidade média. O que mais? Enfim, ele quer nessa 1 fazer o gráfico V de T, que é a necessidade, né? Mas basicamente, se você está com o X e o T, você acha a velocidade média normal, né? É só o quanto você Cadê? Eu caminhou não dividido salvou pelo ainda não. tempo que você demorou, certo? O gráfico, se você É, não. fez o gráfico aqui, o V de T, importante, né? Ó, V metros por segundo aqui, o tempo no segundo, e o seu zero. Se você fez esse gráfico aí, você pegou lá a primeira velocidade dele, Perguntando. não tem Perguntando. zero, é 50, né? Tem parte aqui. Você vai subindo isso, né? Alguns Falta 70, depois 90, depois até os 610, a gente achou. E aí você vai perceber que esse gráfico sim, nossa, tá bem ruim aqui o espaço, mas só para que você entenda, isso aqui vai dar uma reta, tá? Aí, deixa eu ver. 50 é o primeiro, 70 é o segundo, deixa eu ver isso aqui. Então 50 é o ponto zero, 70 é o outro ponto, 90 é o próximo e 110 o último ponto. Enfim, feito adequadamente isso, você vai chegar numa reta. Ó, esse sim vai dar uma reta. Aí, a partir desse gráfico, você pode calcular o ΔS. Mas aqui, basicamente, né, se você calcular a área aqui nesse V de T, você vai chegar no seu ΔX. Ou aqui direto no gráfico, você olha o seu ΔX eu no tô aqui, tempo. tô aqui. Você vai ter a velocidade média, beleza? E a velocidade é o dxdt natural. Você faz, que é instantâneo. Vai te dar a velocidade no ponto. Bem, continuando. O do gráfico eu vou deixar por último, tá? Porque tem umas explicações a serem feitas nele. Vou fazer essa do motorista aqui. O motorista freia seu carro uniformemente de forma que a velocidade cai de 72 km por hora para 36 km por hora em 5 segundos. Beleza? Que distância o carro percorrerá depois disso até parar? Né? Quanto tempo ele levará para percorrer essa distância adicional? Então, ó, vamos entender o problema. Ele desacelerou, né? Ele freou 72 km por hora até 36. Aí, a partir desse momento, ele quer saber que distância o carro vai percorrer até parar. Né? Então, a gente precisa saber primeiro qual é a aceleração do movimento. Né? Necessariamente, é claro. 72, opa, oh, 72 km por hora é 20 metros por segundo. Tá? E ao mesmo tempo 36, 10, né? Divide por 3,6 chega no valor. Então, para calcular a aceleração, você precisa de uma variação da velocidade no tempo. Variação da velocidade, beleza, né? Ele estava lá no 10, chegou no 10, saiu do 20 em 5 segundos. Isso aqui vai dar menos 10, né? Sobre 5, que dá menos 2. Peraí, deixa eu botar aqui embaixo. Menos 2 metros por segundo ao quadrado. Ok? Essa é a aceleração do movimento. Aí quando ele chega na velocidade 10, tá? Ele quer saber quanto tempo, não é isso? Ele demora até parar. Que distância? Não, aqui. Que
distância o carro percorrerá depois disso até parar. Então eu quero saber a distância primeiro. Então a gente pode partir para a Torricelli, que ele não me informa a tempo. Velocidade final inicial quadrado. Velocidade inicial quadrado. Mais 2 vezes a aceleração, variação de espaço. Aí eu vou ter a velocidade final que eu quero é 0, ele vai parar. A velocidade inicial são os 10 quadrado. Mais 2 vezes a aceleração, menos 2 vezes a variação de espaço. Isso vai dar 100, vou jogar para o outro lado, vai ficar menos 100, certo? Aqui vai dar menos 4, delta S. Então, delta S vai ser menos 100, dividido por menos 4, ou seja, 25 metros, ok? Essa é a distância percorrida. Aí, claro, a partir desse momento ele vai querer também quanto tempo ele leva para percorrer essa distância adicional. Aí a questão de você usar, enfim, você pode usar já sabendo a aceleração dele, né? Se a gente for tentar usar a velocidade, inicial mais AT, você sabe que isso é 0, você sabe que isso aqui é 10, e você sabe que esse cara aqui, a aceleração é menos 2t. Então, joga isso para lá, vai dar 2t, né? Igual a 10, ou seja, t igual a 10 por 2, que dá 5 segundos. Beleza? Então, essa foi a 3, tá? Você está esperando, né, já? Vamos lá, para a quarta. Isso aqui, ó. Quando a luz verde de um sinal de trânsito acende, um carro parte com aceleração constante de 2,2 metros por segundo ao quadrado. No mesmo instante, um caminhão com velocidade constante, 9,5 metros por segundo, ultrapassa o automóvel. Ou seja, um problema ali de ultrapassagem, né, de encontro de móveis. A que distância após o sinal o carro ultrapassará o caminhão? Qual a velocidade do carro nesse instante depois? Ok, então vamos atrás do encontro dos dois, né? Porque naturalmente, como esse cara começa a acelerar e ele está partindo da velocidade 0, esse cara aqui, o caminhão, ele ultrapassa mesmo o carro, né? Aí só que lá na frente, por conta dessa aceleração, ele vai chegar e vai ultrapassar o caminhão. Ele precisa saber exatamente esse ponto de encontro, tá? Então vamos partindo aqui. Então eu tenho o início do movimento, os dois se encontram na mesma posição, onde eu tenho um cara que tem uma aceleração de 2,2 metros por segundo quadrado, enquanto eu vou ter aqui um caminhão com a velocidade de 9,5 metros por segundo. Ok? Essas duas informações que ele me dá. Então, a partir disso, eu consigo montar as expressões. Né? Se você for montar primeiro as equações dos espaços, né? No caso de aceleração, você tem isso, né? x0 mais p0t mais meio de a t quadrado. Enquanto que aqui para movimento uniforme você só tem x0 mais vt. Aí se você prestar atenção, aqui como os dois eu posso considerar zero para os dois, esses dois termos aqui se cancelam, beleza, acabou, a conta aqui é zero. Aqui para esse movimento a velocidade é zero, então vai sobrar só esse fulano. Então isso implica que a minha que a equação aqui vai ser x igual a... Daí ele bateu a porta. Pronto. X igual a aceleração, né? Que é a sobre 2, então é 2,2 por 2, que dá 1,1 t quadrado. Enquanto que esse cara aqui, x é v, que é 9,5 t. Ok. Aí é o seguinte, eles vão se movimentar, aí lá num determinado instante, claro, esse cara vai vir mais para frente um pouquinho, o outro começa a acelerar, eles vão se encontrar num determinado x aqui, lá para frente. Que por acaso, né, se eu chamo isso partícula 1, partícula 2, o x1, esse cara aqui, tem que obrigatoriamente ser igual ao x2, esse cara aqui. Então, usando essa determinação, eu tenho que 1,1 t quadrado é igual
a 9,5t, certo? 1.1t quadrado igual a 9,5t. Aí eu vou fazer o quê? Enfim, vou transferir isso aqui por tudo para um lado só. 1.1t quadrado menos 9,5t igual a zero. Você vai falar com uma função do segundo grau, né? Isso, incompleta. Aí nesse caso, como é que a gente faz? Ó, simples. Separo ela, ó, tiro um t aqui fora. 1.1t menos 9,5 igual a zero. Bem, eu tenho um produto e um produto para dar zero. Ou esse cara é zero, ou esse cara tudo aqui é zero. T igual a zero é uma solução da equação, porque no instante 0 segundo, de fato, os dois estão iguais aqui, estão ocupando o mesmo espaço. Eu já sei, agora eu vou achar o outro momento, que vai ser esse mais para frente aqui. Então eu vou chegar em 1.1t menos 9,5 igual a zero. Substituindo isso aqui, né? Fazendo as trocas adequadas da 9,5. E ao final o t é 9,5 dividido por 1.1. 9,5 por 1.1 dá aproximadamente 8,64 segundos, ok? Beleza. Aí ele quer o quê? Ele quer, vamos ver lá, a velocidade de quem mesmo? Velocidade do carro, no carro no caso, né? Que está acelerando nesse instante. Ok, então para saber nesse instante eu preciso primeiro da velocidade. Aí eu preciso fazer o quê? Ó? Pego essa expressão e derivo, né? dx1 em relação ao tempo. Tá? Derivou isso aqui, dá 2.2t. 2.2t, ou seja, 2.2 vezes nesse instante 8.64, né? 8,64. Isso aqui vai dar aproximadamente 19 metros. Metros por segundo, né? É a velocidade. Ok? Beleza? Sossego. Vamos lá. Depois, assim, a última questão do foguete. Isso dá um pouquinho mais de trabalho, mas, assim, sem muito... que dá trabalho. Dá trabalho um pouquinho você pensar aos poucos como é que está acontecendo o movimento. Tá? Então, presta atenção. O modelo do foguete que é lançado verticalmente, ele sobe com aceleração constante, ou seja, ele tem aceleração de 4 metros por segundo ao quadrado por 6 segundos. Ok? Seu combustível então acaba e ele passa a se mover com uma partícula em queda livre. Ok? Então aí a gente vai considerar as equações de queda livre a partir do momento que ele para. Aí ele fala qual é a altura máxima atingida pelo foguete. Depois, qual é o tempo total decorrido desde o lançamento até a sua queda na Terra. Ok. Então vamos pensar aqui como é que se dá esse movimento. Esse foguete, enfim, vamos considerar que o chão, ele foi lançado, aí ele teve durante um trecho, né, que foi de 6 segundos, né, o tempo aqui foi de 6 segundos, ele tinha uma aceleração de 4 metros por segundo ao quadrado, aí ele vai andar um determinado x aqui, né, e depois disso, o que que acontece? A segunda parte do movimento que é a queda livre. Na queda livre vai fazer isso necessariamente, né? Ele vai subir. Vai fazer isso. Aí chega na altura máxima, depois cai. Tá? Aqui, claro, o movimento ocorre todo na vertical, mas eu estou colocando lateral só para entender o movimento. Aí ele sobe até a altura máxima, depois cai tudo. Beleza. Então vamos ver aqui. Né? Primeiro eu preciso chegar nesse patamar, porque aqui vai ser o zero, né? Quanto é que vale esse x aqui? Então, enfim, mesmo com essa aceleração, ele segue as regras normais de aceleração, né? X, x0, mais o v0t, mais metade da aceleração, vezes o tempo ao quadrado. Aí o x0 é zero, cancela, a velocidade inicial ele para repouso, ele é lançado, né? Então acaba que sobra só a aceleração, que é 4 por 2 vezes o tempo ao quadrado. O tempo ele me deu, né? 6 quadrado. Então x aqui, x aqui vai ser 2 vezes 6 ao quadrado, 36, ou seja, 72
dizer que esse ponto aqui, ó, é o ponto 72, que vai ser o nosso x0 para o movimento de lá. Tá? Caraca, minha borracha não quer funcionar, mas tudo bem. Funciona. Agora funciona. Bem, 72 metros, cheguei aqui. Beleza, mas isso ainda não me resolve o problema, né? Vamos ver se 72 metros já responde alguma coisa. Acho que não, né? Altura máxima, ainda não. Eu tenho parte da altura, tá? Ele chegou no 72, só que ele vai subir um pouco mais ainda. Agora sim, eu vou começar o movimento. Aí você precisa lembrar que tem alguns dados aqui importantes. Por exemplo, na altura máxima, informação importante que a velocidade lá em cima é zero. Ok? Sim. Se eu montar a nova equação baseado nessa equação, x0 agora não é mais zero, né? Vai ser x igual a 72, tá? Ó, presta atenção que eu tô contando meu eixo para cima, tá? X é 72 mais, eita, preciso saber da velocidade que ele está aqui, ó. Vai ser a velocidade inicial. Como é que eu vou saber isso? Bem, a função velocidade, né? Você derivando isso aqui, né? Se pensar aqui, se deriva esse cara aqui, vai ser v a t, né? Então, o nosso v é a nossa aceleração 4 vezes 6, ou seja, 24 metros por segundo. Então, eu já tenho a velocidade inicial aqui, ó. A velocidade daqui, que é de 24. Então, é 24t. Aí, aqui é importante, g sempre para baixo, está contrário, então, menos 9,8 por 2t quadrado. Pronto, eu tenho a minha função que vai reger esse movimento aqui agora. Certíssimo? Beleza. E aí, a partir desse momento, que raio que eu faço aqui agora? Bem, eu tenho a função, posso obter a função velocidade disso, que você derivando esse cara aqui, ó, como é que vai ficar? 24, né? Desceu, sumiu aqui e tal, menos 9,8t, certo? Beleza, essa é a função velocidade. Se a gente assumir que a velocidade aqui é zero, porque ela ele chega até lá em cima e volta, né? Você usando essa função, zerando ela, você vai chegar num tempo de quanto? 2,45 segundos. É o que? É só o 24 dividido por 9,8, né? Pronto, 2,45 segundos. Ótimo. Cheguei nesse tempo. Tá, e daí? Se eu cheguei nesse tempo, você vai pegar esse tempo e aplicar ele aqui em cima. Tá? Se você pegar ele e aplicar na função de cima, né? Vou colocar aqui A2 e aqui sendo 1. Se você aplicar o 2 em 1, que no lugar dos tempos do certinho calcular, você vai chegar num x de 101,39 metros, que é a nossa altura máxima do movimento. Tá? Beleza? Sem problema nenhum. Chegamos aqui. Ok. Agora é o seguinte. Deixa eu ver aqui. Chegamos na altura máxima, que é a primeira que ele quer. Depois aí quanto tempo, o tempo total decorrido desde o lançamento até a sua queda. Você tem que tomar um cuidado. Tá? Cuidado. Por quê? Porque tem gente que pode pensar assim, bem, ele demorou 2,45 aqui, então ele demora 2,45 até aqui. Aqui ele demorou 6, então o resto demora 6 também. Não é bem assim, tá? Porque isso é um movimento, isso aqui é outro. Estão sob acelerações diferentes. Aqui é 2,45, até na mesma altura é 2,45 também, tudo bem. Só que eu não sei como calcular o resto aqui. Então como é que eu vou partir disso? É o seguinte, eu vou verificar qual é o tempo de movimento, né? O tempo de movimento aqui, ó, ele chegar até aqui, que é o zero. Então eu vou pegar a minha equação lá, o x, botar o zero, aí vou ter o 72 mais o 24t menos o 9,8 por 2t quadrado. Você dá uma função do segundo grau, né? Enfim, você vai calcular, vai blá 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 blá.
Você vai chegar em quanto aqui? Você vai chegar em 2 tempos, claro, um não vai ser possível. Aí você vai chegar num tempo aqui, vai ser negativo no caso, né? O tempo de 6,99 segundos, que a gente pode aproximar isso aqui para 7 segundos, ok? 7 segundos. Aí você vai falar, tá, foi 7 segundos não, daqui ó, até aqui, todo esse movimento. Tá? E esse cara que conta também, porque o tempo estava em cima, né? Então eu somo mais 6, aí eu vou ter um tempo total de 13 segundos, ok? Ah, tá, já tá zoado aqui a bateria, deixa eu só colocar aqui, gente, um minutinho só. Pronto. Voltando aqui. Ok, então. Fechou. Esse foi o 4, o 5, na verdade, né? Aí, vamos partir pro último. Quero numbers, não quero numbers, não. Aqui mesmo, não. Aqui, deixa eu só fazer aqui a leitura. Mas ele fala assim, o gráfico abaixo representa o movimento de um automóvel em uma estrada retilínea. Ok, estrada retilínea. Disposto o gráfico V de T correspondente indica os intervalos em que ele se move para frente, para trás e o intervalo em que ele está parado. Aqui eu quero, deixei por último para a gente poder explicar bem. Deixa eu aqui, eu já deixei o desenho prontinho. Captura aqui. Ó, muitos vão assustar, né? Na questão por que ele está dessa forma. Então a gente tem que tomar muita calma nessa hora, porque é o seguinte. A gente costuma pensar com a cabeça lá no ensino médio, onde muitas vezes a parte gráfica era deixada meio de lado, aquela coisa tudo, o pessoal não dava muito valor, enfim, e acaba tendendo a pensar de uma forma uniforme. Mas olha só, tem alguns dados interessantes aí que você tem que levar em consideração. Como por exemplo, o fato de ser uma curva, isso aqui, ó, isso, não me garante que ela é uma função do segundo grau. Isso aí é um átomo de parábola. Não mesmo. Você mesmo estudou, enfim, você estuda cálculo e você verifica que tem funções ao cubo, a quarta, a quinta, a sexta, enfim, que geram curvas, cada um vai gerar um tipo de curva diferente, enfim. No 2D, no 3D, enfim, do jeito que for. Então, assim, não é garantido que você vai ter uma curva que vai ser necessariamente uma função de segundo grau. Porque se você garante que é uma função de segundo grau, aí beleza, função de segundo grau significa que você tem uma aceleração de constante que vai gerar para você um movimento de velocidade que vai gerar uma reta para você. E nem sempre, tá? Nem sempre. Agora, como é que eu faço então? Olha só, o que a gente sabe? Que a velocidade instantânea é uma derivada, né? Um dx dt. E que no gráfico, isso aqui aparece pra gente na forma de retas, né? Por exemplo, você pegar imaginar uma reta tangente aqui, ó, e imaginar uma reta tangente aqui, ó, vou ver que elas são muito próximas, né? Aqui na situação. Então, quer dizer que a velocidade também em valor é meio que próxima também. Agora, nesse ponto, note, ó,
quais os pontos principais que eu tenho que notar aqui? Esse cara, isso aqui é uma retinha, bonitinho, tá? Se é uma retinha, velocidade constante, ó. Esse cara aqui, ó, é importante, por quê? Porque o espaço não muda, então é o momento que ele está parado, tá? Outro carinha importante é esse trecho aqui, ó. Ele chega a dar uma reta bonita, então é uma velocidade constante na parte negativa, que é uma reta decrescente, e as demais você vai observando. Se você vier, ó, vamos pegar aqui, por exemplo, do T3 até o T4. Acontece com as derivadas do T3, elas vão fazendo isso. Tá vendo? Você verifica que a velocidade tende a ir subindo, necessariamente dessa forma. Aí, claro, né, se você fizer do T2 para o T3, você verifica que ele está na inclinação e ele vai perdendo a inclinação, ou seja, a velocidade vai caindo. Então é natural que a velocidade caia. Né? Não cai assim necessariamente, caiu aqui, subiu aqui. Não pode colocar reta, por quê? Porque a gente não consegue falar que isso aqui são parábolas perfeitas. Então eu faço curvaturas, só curvaturas, tá? Aqui, olha só, as retas tangentes, você vê que ela vai inclinando, ou seja, ela vai aumentando, né? Vai aumentando cada vez mais. Então você vai tendo um aumento de velocidade, tá? Até ele ficar constante, esse retão muito bonito. Depois aqui, ó, mesma coisa, tá grande, né? Tá bem inclinado, ou seja, maior velocidade, e ele vai inclinando cada vez menos, ou seja, a velocidade cai. Essa é a ideia, tá? Por isso que dá um gráfico desse tipo. Então a gente tem que pensar da forma gráfica, né? E não só olhar como a maioria acabou fazendo, né? Ficou colocando assim, né? Colocou um gráfico aqui, colocou o outro aqui, aí colocou o outro aqui assim, aí depois colocou o outro aqui, aí colocou o outro descendo, e zerou, enfim, tudo a gente encara dessa forma, são retas simples. Entenda, você está no nível superior, então você não trabalha só com x1, x2, você trabalha com x3, x4, x a quinta, enfim, assim vai. Beleza? Acho que era só isso mesmo que eu queria mostrar para vocês. E hora que mais tarde vocês vão ter a nova aula para assistir. Deixa eu coisa aqui, abraço.